Hello students, how are you? I'm teacher Andrea and I'm happy because I'm here with you. Vocês são todos muito bem-vindos à nossa aula. Estou muito feliz de ter você aqui participando comigo da aula. E vamos falar do objetivo então desta aula, que é discutir a presença da língua inglesa no cotidiano, verificando em que medida esse idioma impacta ou pode impactar no cotidiano dos estudantes. Então, vamos lá com a pergunta. Quais são suas atividades preferidas de férias? Essa palavrinha é tudo de bom, né? Férias. Quem não gosta de férias e não fica ansioso esperando chegar, né? Então, quais são as suas atividades preferidas de férias? Você vai acessar a plataforma, tá ali um endereço digital para você acessar, vai colocar o seu login, a sua senha e vai acessar o nível 2, Unidade 2, estamos na lição 3, Vocabulário, Atividades de Férias, que é a primeira lição ou primeira atividade ali dessa lição 3. E aí você clica em Começar. Se você tem acesso à internet e consegue acessar a plataforma nesse momento, faça isso. E aí você vai acompanhando e fazendo as atividades juntamente conosco, direto na plataforma. Caso você não tenha acesso nesse momento, não se preocupe. Você pode fazer as anotações no seu caderno e ir acompanhando também as atividades juntamente conosco. Ok? Let's go, students! Então, vamos fazer a unidade 2, lição 3, escolhendo um destino de férias e vamos fazer a primeira atividade que é de vocabulário, atividades de férias. Então, vamos aprender algumas atividades de férias. Nós temos então, eat out, é a primeira palavra que nós temos aqui nesse vocabulário. Preste atenção na pronúncia. Eat out. Eat out. Aqui nós temos o cartãozinho que nós podemos virar e ver a tradução atrás. Que quer dizer comer fora. Eat out. Go skiing. Go skiing, que quer dizer esquiar, né? Ir esquiar. Temos também Read a book. read a book, que significa ler um livro. Surf the internet. Outra atividade, surf the internet, ou seja, navegar na internet. Go shopping. Go shopping, ir às compras, né? Go shopping. Watch TV. Watch TV, que é assistir TV. Play golf. Play golf, que é jogar golfe. Play cards. Play cards, jogar cartas, né? Jogar baralho, cartas. Go to the beach. Go to the beach, ir à praia. São todos os vocabulários de atividades de férias. What do you usually do on vacation? Qual dessas atividades normalmente você faz nas férias? Which word did you already know? Qual dessas palavrinhas você já conhecia? Já conhecia algum vocabulário desse? Agora nós vamos para uma atividade para agrupar as atividades de acordo com o uso. Se são usadas com go ou play. Mova as palavras para a colocação verbal correta. Então, você pode responder essa atividade diretamente na plataforma ou então no seu caderno. Então, você vai relacionar todas as atividades que nós usamos com a palavrinha go e qual nós usamos com a palavrinha play. Vamos lá? Vou dar um tempinho para que vocês possam responder no caderno ou na plataforma.
Então, vamos fazer a correção dessa atividade? Mas antes eu quero saber quais dessas palavras desse exercício fazem parte do vocabulário do nosso idioma materno. Então, no português, quais palavrinhas dessas já fazem parte, né, do nosso cotidiano? Tem algumas palavrinhas, né? Por exemplo, shopping. Shopping é uma palavra que nós utilizamos na língua portuguesa, né? E você acha que o inglês está presente em nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Está, né? Muito presente no nosso dia a dia. Então vamos lá para a correção. Nós temos a palavrinha swimming. Swimming nós utilizamos com go swimming. Golf, e aí, go ou play? Nós usamos o golfe com o play, porque nós jogamos golfe, né? Então, play golf. Basketball também é um jogo, né? Então, play basketball. Computer games, tá aqui, né? Também é jogar, jogos de computador. Skiing, esquiar, então nós vamos usar com go skiing. Soccer também é um jogo, então play soccer. Shopping, compras, né? Então nós vamos a compras, então go shopping. To the park, ao parque, também o verbo go, né? Ir ao parque, go to the park. Cards, as cartas, então jogo, né? Jogar cartas, play cards. E to the beach, a praia, também é o verbo go to the beach. Então, a correção ficou go to the beach, to the park, go shopping, go skiing, go swimming. E temos para play cards, soccer, computer games, play basketball, play golf. E agora você vai ouvir a Kate falando sobre o que ela faz em diferentes climas. Escute a gravação e responda as perguntas. Eu vou deixar a gravação para que vocês ouçam primeiro o áudio todo e depois eu coloco ele para repetir e vou parando para que vocês possam identificar a resposta de cada pergunta. Hi, my name's Kate. I live in Vancouver. I like sunny and hot weather. In sunny and hot weather, I play golf, tennis, or soccer. In Vancouver, it's sometimes cold and rainy. In rainy weather, I surf the internet or watch TV. In cool and cloudy weather, I go shopping or eat out. In snowy weather, I go skiing. Bom, então temos she likes, aí nós temos que escolher sunny, rainy, snow and hot weather. Então, preste atenção o que ela gosta, de qual é o clima que ela gosta. Hi, my name's Kate. I live in Vancouver. I like sunny and hot weather. I like sunny and hot weather. Então, vamos marcar sunny. In hot and sunny weather, she plays tennis and soccer. Então, qual é outro jogo, né? Outra atividade que ela faz no clima quente e ensolarado? Já tem aqui que ela joga tênis e futebol, mas tem mais uma atividade para vocês prestarem atenção. In sunny and hot weather, I play golf, tennis, or soccer. I play golf, tennis or soccer. Então, golfe, tênis ou futebol. In Vancouver, it's sometimes hot, cool or cold and rainy. Qual das três opções? In Vancouver, it's sometimes cold and rainy. It's sometimes cold and rainy. Frio e chuvoso. In rainy weather, she surfs the internet or TV. E aí, qual verbo nós vamos colocar ali? Plays, eats or watches. Então, no clima chuvoso, ela navega na internet ou, daí nós temos a opção para responder. In rainy weather, I surf the internet or watch TV. Or watch TV. Então, watches TV. Essa é a resposta correta. In cool and cloudy weather, she
temos que escolher watches, goes ou plays, shopping and eats out. In cool and cloudy weather, I go shopping or eat out. I go shopping or eat out. Então, goes shopping. She goes shopping. In snowy weather, she plays, does or goes skiing. In snowy weather, I go skiing. I go skiing, ela diz. Então, in snowy weather, she goes skiing. E agora nós temos uma atividade para escutar e gravar. Try to imitate the pronunciation. Então, tenta imitar a pronúncia para que você consiga praticar, ok? Read a book. Então, read a book é ler um livro, né? Preste atenção na pronúncia. Read a book. Read a book. É importante você repetir também, para que você possa praticar a pronúncia. Eat out. Comer fora, né? Eat out. Go shopping. Go shopping é ir às compras. Go shopping. Play golf. Play golf. Go to the beach. Ir à praia. Go to the beach. Surf the internet. Surf the internet. Navegar na internet. Go skiing. Go skiing. Quer ir esquiar. Play cards. Play cards, que no caso é jogar cartas, né? Play cards. Watch TV. Watch TV. Assistir televisão. Muito bem, alunos. Concluímos mais uma etapa. Congratulations! Continuando com nossas atividades, nós vamos para a atividade 2 de gramática, dando conselhos should e shouldn't. Então, vamos iniciar. Pay attention to the video. Oscar should exercise. Oscar shouldn't eat the cake. Muito bem, alunos. Então, vocês viram o exemplo de uso do should e shouldn't. Então, use o modal should para dar conselho ou fazer recomendações. Use o modal negativo shouldn't para aconselhar alguém do que não fazer. Shouldn't, ele é uma contração de should com um not. Então, podemos usar should ou shouldn't. Forme frases com should e shouldn't, colocando-os entre o sujeito e o verbo principal. Então, como fica a estrutura da frase? Primeiro vem o sujeito, depois usamos should, depois o verbo principal. Observem os exemplos. You should go. Você deveria ir. We shouldn't go. Não deveríamos ir. Então, no primeiro eu estou dando o conselho do que fazer e no segundo do que não fazer. Para formar uma yes/no question, faça
de should a primeira palavra da frase. Então, se eu vou fazer uma pergunta que eu possa responder com sim ou não, em inglês nós chamamos de yes, no question, eu vou começar a minha frase com o should. Atenção para o exemplo. Should we go? Deveríamos ir? Para formar uma pergunta aberta, ou seja, uma pergunta aberta é o contrário do yes, no questions. Eu não consigo responder com sim ou não. Então, para formar uma pergunta aberta, use uma question word, um advérbio interrogativo, primeiro. Então, veja o exemplo. What should we do this weekend? O que deveríamos fazer nesse final de semana? Where should we go? E onde deveríamos ir? Então, eu estou utilizando o question word, ou os advérbios interrogativos, antes do should. Dois amigos, Tom e Bárbara, estão combinando um lugar para se encontrarem. Então, escute a gravação e responda as perguntas. Should we meet in the park? No, we shouldn't. The weather is terrible. Should we meet in the restaurant? No, we shouldn't. I'm not hungry. Should we meet in the museum? Yeah, I love museums. Bom, então nós vamos responder a pergunta agora. Should they meet in the park? Vocês têm que responder no, they shouldn't ou yes, they should. Vou colocar o áudio novamente e vou parar para que vocês consigam responder. Should we meet in the park? No, we shouldn't. No, we shouldn't. Então, eles não deveriam, né? Ela responde que não. Então, vamos responder no, they shouldn't. The weather is terrible. How is the weather? The weather is terrible, ela diz, né? Então, o tempo está horrível. Should they meet in the restaurant? Eles deveriam se reunir ou se encontrar no restaurante? Should we meet in the restaurant? No, we shouldn't. Então, nós deveríamos nos encontrar no restaurante? Ele pergunta e ela diz não, né? No, they shouldn't. Eles não deveriam. I'm not hungry. Should Is she hungry? No, I'm not hungry, ela responde, né? Então, ela está com fome? No, she isn't. Should they meet in the museum? Elas deveriam se reunir no museu? Should we meet in the museum? Yeah, I love museums. Então, ela responde, yeah, I love museum. Então, yes, they should. Does she like museums? Ela gosta de museu? Yes, she loves them ou no, she hates them? Ela disse que ela ama o museu, né? Então, yes, she loves them. E agora nós temos mais um exercício. Mova o texto para as lacunas corretas. Então, vocês precisam completar esse diálogo utilizando as palavras que estão aqui abaixo. Essa atividade vocês farão no caderno, para quem não tem acesso ao aplicativo, e quem tem pode responder direto no aplicativo. Eu vou dar um tempinho para que vocês façam isso, já volto para corrigirmos.
Bom, então, mova o texto para as lacunas corretas, nós vamos fazer a correção das palavrinhas no lugar certo. Então, we meet in the park, o Tom pergunta. Nós vamos começar a pergunta, então, com a palavrinha should. Então, vamos mover o should aqui para a pergunta. Should we meet in the park? Nós devemos nos encontrar no parque? Aí a Bárbara responde, no, we... Nós vamos colocar, então, shouldn't. Porque ela está respondendo no. The weather, o clima está horrível. E o Tom, should we meet in the restaurant? Nós devemos nos encontrar no restaurante? No, we shouldn't. Eu não estou com fome. I'm not hungry. E should we meet in the museum? Deveríamos nos encontrar no museu? Yeah, I love museums. E essa atividade nós vamos ouvir a gravação e marcar a nossa resposta correta, ou seja, nós vamos gravar a nossa resposta correta. Pay attention to the video. What should he do? Então, what should we do? Pela imagem, o que ele deveria fazer? He should eat food, he should sleep, or he should do more work? Bom, se ele está bocejando, aparenta estar com sono, cansado, nós vamos responder a B. He should sleep. It's raining. It's raining, tá chovendo. Letter A, they shouldn't go swimming, they should ride bicycles. Letter C, they should go to the beach. Então, nós vamos aconselhar ele a não nadar. Letra A, they shouldn't go swimming. What should you do? What should we do? O que nós devemos fazer? I can go, maybe I should go, ou I shouldn't go. Se o sinal está vermelho ali conforme a imagem, I shouldn't go. Letter C. I shouldn't go. Should he work? E aí, ele deveria trabalhar? Yes, he should. No, he shouldn't. Yes, we should. A gente percebe que ele não está bem, está com febre, então, no, he shouldn't. Letter B. No, he shouldn't. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Letter A, we should go to the beach, we should go to the move, or we should sleep. Então, se o tempo está bonito, né, ensolarado, we should go to the beach. Letter A, we should go to the beach. Ok, alunos, mais uma etapa concluída. Congratulations! Muito bem, alunos. E aí, o que nós estudamos nessa aula? A presença da língua inglesa no cotidiano. Temos aqui, então, as referências. Por hoje é só. Muito obrigada por sua atenção. See you next class. Bye, bye!